Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. João 2, de 1 a 12, nos diz assim, a santa e boa palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Uma metreta era uma medida de cerca de 40 litros de água. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, fala agora ao nosso coração. Dá-nos a tua instrução. Santo Espírito, mestre e consolador, traga a nós agora uma palavra refrescante, uma palavra que encha os nossos corações de esperança, de alegria, de forças, tua renovação, através da Escritura Sagrada, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de João é um evangelho que tem uma linguagem e uma dinâmica bem diferente dos outros 3 evangelhos. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que as narrativas, elas são rápidas, elas acontecem, estão interligadas. Jesus está sempre entrando e saindo de lugares, Jesus está sempre migrando pelas regiões da Judéia, da Galileia, encontrando pessoas, curando pessoas, muitos milagres são narrados. O Evangelho de João é diferente. O Evangelho de João tem um caráter mais introspectivo, uma linguagem mais filosófica até, assim pode ser chamada, para aqueles dias, para aqueles tempos do primeiro século. Algumas coisas são muito aprofundadas no Evangelho de João, coisas que passam até um pouco desapercebidas pelos outros 3 evangelhos sinóticos, mas tudo isso tem um propósito. O Evangelho de João foi escrito com a missão de ganhar o coração dos cristãos que estavam correndo um grande risco. Uma seita chamada gnose, o gnosticismo do primeiro século. Se
rastejava por baixo das portas da igreja como uma serpente para envenenar os filhos de Deus. Existiam dois tipos de gnose naqueles dias. A gnose era especialmente perigosa porque era uma filosofia, não era uma religião apenas. E ela poderia ser aplicada por qualquer religioso. Um pagão poderia ser gnóstico, um cristão poderia ser gnóstico, qualquer um poderia ser gnóstico. Gnose significa conhecimento. A ideia da gnose então era trazer sentido, conhecimento e essência para os princípios que a pessoa já havia recebido da sua religião. Por isso ela era perigosa, porque uma pessoa não precisava abandonar o cristianismo para ser gnóstico. Ele usava a gnose para, em teoria, viver o seu cristianismo. Existiam dois tipos de gnose, basicamente. Uma dizia, o corpo é ruim e a alma é boa. Então, vamos deixar o corpo para lá e cuidar apenas da alma. E com isso as pessoas se privavam do alimento, não cuidavam da sua saúde, não tinham cuidado com o seu físico. O apóstolo Paulo também combateu o gnosticismo. Para combater esse primeiro tipo de gnosticismo, Paulo disse, vós sois o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo. Então, por isso é preciso cuidar do corpo. O outro tipo de gnosticismo dizia assim, o corpo é ruim, a alma é boa. Então, vamos fazer o que quisermos com o corpo. Porque se o que importa é a alma, se nós vivermos uma vida dissoluta, entregue às paixões carnais, não há problema nenhum. E faziam até um link perigoso. Associavam o êxtase de prazeres carnais, inclusive com o uso de substâncias, de chás, de coisas desse tipo, com a espiritualidade. E esse gnosticismo era muito popular na região onde João desempenhou o seu ministério, que é a região de Jerusalém até a Ásia Menor, as igrejas de Éfeso, aqueles arredores. Muito bem. João então precisa combater esse cristianismo que demonstra uma fraqueza, flertar com outras doutrinas. Então ele precisa aprofundar realidades, aprofundar as palavras, os discursos de Jesus. Por isso, João se alonga nos discursos de Jesus. Por isso, João ele escreve exatamente o que ele ouviu de Jesus, com muitas palavras, não rapidamente, como os outros evangelhos. E ele estrutura o seu texto em 8 milagres. Em João você tem 8 milagres. Cada milagre tem um propósito. Cada milagre tem uma missão dentro do evangelho de João. Esse texto que lemos, a transformação da água em vinho, nas bodas em Caná da Galileia, é o primeiro milagre de Jesus. E como o primeiro milagre é a porta de entrada para todos os outros. E se nós pudéssemos dar um tema aqui para o nosso sermão de agora à noite, seria um tema que serviria também para as nossas vidas como um todo, para a nossa fé como um todo. O milagre da graça. O milagre da graça. Porque não se engane, meu querido. A graça não acontece com um aprofundamento filosófico. A graça não acontece com um aprofundamento ideológico. A graça não acontece com a dedicação, o estudo e a reflexão do ser humano. Não. A graça não acontece com a dedicação do homem. A graça não pode ser alcançada pelo esforço humano. A graça é um milagre que Deus faz, que Deus opera em cada um de nós.
se Ele não fizer o milagre da graça em mim e em você, ninguém mais pode fazer, nada mais pode fazer. Então veja que Jesus vai com os seus discípulos e com a sua família até Caná, uma vila muito importante, uma vila onde moravam boas famílias, na região da Galileia, uma vila de amigos de trabalhadores, em sua maioria pescadores. Jesus está com a sua família, com a sua mãe, com seus irmãos, está também com seus discípulos. Era comum naqueles dias que todos contribuíssem de alguma forma para uma festa acontecer. Como eles viviam em comunidade, em vilarejos, e as festas dos judeus, meus amados, duravam uma semana. Jesus gostava muito de festa, porque Jesus não perdia uma festa daquelas festas judaicas e também não perdia uma oportunidade de celebrar quando ele era convidado. E Jesus gostava de festa justamente porque ele sabe que na festa tem gente feliz. E gente feliz é gente que Deus ama. E Jesus sabe também que numa festa tem gente buscando alguma alegria, porque está triste. E gente triste é gente que Deus ama. E Jesus gosta de festa também porque Ele sabe que na festa você tem uma oportunidade. A oportunidade de conhecer pessoas, de falar com pessoas, de tratar com pessoas, se relacionar com pessoas. Uma festa é sempre uma oportunidade, e Jesus está ali. Todo mundo ajuda numa festa que dura uma semana, e a mãe de Jesus estava ajudando, e ela percebeu que aconteceu algo que não poderia acontecer, acabou o vinho. E sem saber o que fazer, ela procura Jesus e diz: filho, acabou o vinho. Jesus dá essa resposta para ela: mulher, que tenho eu contigo. Algumas pessoas assustam com essa palavra de Jesus, mas Jesus não está sendo mal educado, nem ríspido aqui com sua mãe. É uma palavra normal, é uma palavra respeitosa. No original essa palavra não tem nada de desrespeitosa, muito pelo contrário. Era uma forma comum, respeitosa e dentro de uma formalidade que um filho adulto respondia para sua mãe. Então, essa palavra não traz nenhuma conotação pejorativa. Ainda não é chegada a minha hora. Veja o que Jesus diz. É a primeira vez que aparece essa expressão aqui no Evangelho de João. Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão vai aparecer mais vezes. E ela vai estar, depois desse momento aqui, sempre relacionada com a crucificação de Jesus, com a paixão de Cristo. No caminho até a cruz, algumas vezes Jesus vai dizer: ainda não é chegada a minha hora. E João vai dizer: mas ainda não era chegada a hora. Até que por fim, na Santa Ceia, Jesus vai dizer: é chegada a minha hora. O milagre da graça acontece na hora que Jesus quer que aconteça. Ele sabe quando. Eu não sei quando. Talvez você esteja orando pelo seu marido há 40 anos. Talvez você esteja orando pelo seu marido há 30 anos. Esperando pelo milagre da graça. Vai chegar a hora. Talvez você esteja orando pelo seu filho há 5 anos, há 10 anos, esperando pelo milagre da graça. Não pare de orar, vai chegar a hora. Porque quando nós vamos até Jesus e colocamos diante dele uma necessidade,
nós podemos ouvir: ainda não é chegada a minha hora. E nós podemos ouvir isso, porque como o dono da graça, a expressão da graça, é Ele quem sabe quando e como ela vai acontecer, na minha vida, na sua vida. Apenas não deixe de esperar e de orar, porque esse não é chegada a minha hora, traz uma certeza: essa hora chegará. Essa hora chegará. A festa continua. Jesus então decide fazer alguma coisa. João nos lembra de um ritual comum do judaísmo. Como a festa durava uma semana, as pessoas precisavam ir e vir da festa, para trabalhar, para se locomover, para cuidar de seus assuntos. E pode ser que alguém na festa tivesse cometido algum pecado. Então, ao sair da festa, essa pessoa tinha de fazer um ritual, uma oblação, um banho ritual. Essas águas das talhas serviam para lavar as mãos, a cabeça, a barba, e tinha um símbolo, um simbolismo de purificação, para que ele pudesse seguir o seu caminho. Quando voltasse para a festa, também não poderia entrar com algum pecado dentro da festa. Então, ao entrar, ele também fazia o seu banho ritual, lavava suas mãos, lavava sua cabeça, lavava sua barba e entrava na festa. Essas talhas eram para oblações, e 6 talhas, com 3 vezes 40 litros dentro de cada uma, era uma grande quantidade de água. Provavelmente haviam muitas pessoas naquela festa, mais do que os donos da festa esperavam. Tanto é que o vinho acabou durante a festa. Jesus sabia que seu povo sofria há muito tempo com a religião fria judaica. Jesus sabia porque tudo apontava para Ele. No templo de Jerusalém, na Torá, nos profetas, nos salmos, tudo apontava para Cristo. Mas os homens colocavam um peso tão grande sobre as pessoas. Os homens, os seus preceitos humanos, os seus rituais, colocavam um peso tão grande sobre as costas das pessoas, que a alegria delas simplesmente acabava. Como o vinho acabou. Na antiguidade, o vinho é símbolo de alegria, de festa. A religião acaba com a alegria das pessoas. A religião não alegra ninguém. Jesus sabe disso. Nessa expectativa que nós temos de receber algo de Deus, o tempo passa, as coisas não acontecem. Pode ser que o nosso coração vá se frustrando, cansando. E nesse meio tempo pode ser que nós façamos algo que é muito comum ao ser humano fazer: apelar para a religião. Ter um relacionamento meramente religioso com Deus. Mas não tenha dúvida, um dia a alegria acaba, como aquele vinho acabou na festa. A religião não traz alegria para ninguém. Quem faz o uso dela, do legalismo, do ritualismo, de suas pressões, quem quer se enquadrar no seu moralismo, na sua cartilha, aos poucos vai tendo a sua alegria drenada.
Não pode isso, não pode aquilo. Não vá aqui, não vá acolá. Coma isso, não coma aquilo. Não corte o seu cabelo. Use essa roupa. Tudo isso vai minando a alegria. Tudo isso vai nos tornando pessoas cansadas, frustradas. Frustradas tais como convidados numa festa quando acaba o vinho. Era uma vergonha muito grande o vinho acabar no meio da festa. As pessoas ficavam frustradas mesmo quando isso acontecia naqueles dias antigos. A boa notícia é que na nossa expectativa, enquanto aguardamos, enquanto esperamos, quando oramos, Jesus está presente. E quando chega a sua hora, então Ele faz o que somente Ele pode fazer. Pega aquelas talhas transbordantes das águas de oblações que representam a religião fria e triste e transforma no melhor, mais gostoso e cheiroso vinho da graça que alguém já pôde experimentar. Quando Jesus chega e resolve então nos dar de presente o que Ele tem de melhor, sua graça. Então aquelas talhas da entrada desaparecem. Nós nem temos mais diante de nós a oportunidade de apelar para a religião. Porque agora essas talhas estão transbordando da alegria, da melhor graça que Deus tem para nos dar. Jesus pode fazer isso hoje por você. Nós lemos há pouco um texto que fala sobre o recipiente também. Nós lemos há pouco Jesus falando sobre aquele jejum religioso, sobre aquela oração ritualista, como aquilo não cabe mais. Depois que ele chega, depois que chega a graça, então muda o recipiente. Jesus diz: ninguém põe vinho novo em odre velho, senão a fermentação natural do vinho faz com que o odre se rompa e você perde tanto o vinho quanto o odre. Ou seja, nós somos feitos por Deus, refeitos por Deus, criados por Deus, para sermos recipientes de uma graça nova, boa, a melhor, coisa maravilhosa que Ele tem para nos dar, para nos encher, para encher cada um de nós. Mas se nós quisermos ser aquele odre velho, já rasgado, do legalismo ultrapassado, da cartilha que entristece, saiba que não cabe a graça dentro desse recipiente. Se eu quiser ser um odre velho, eu vou carregar para sempre o velho, porque senão eu rasgo, derramo, me perco, e perco também a preciosidade do vinho novo. Portanto, nós precisamos, como Jesus nos ensina, a viver como odres novos, a abandonar aquela religião antiga, a abandonar aqueles conceitos antigos, baseado em rituais, aqueles princípios ritualísticos mesmo, aqueles pensamentos nossos, humanos, sobre quem Deus é e sobre o que Ele faz. Porque o que Jesus faz é diferente de tudo que foi feito.
até então. Ninguém nunca ouviu falar de alguém que transformasse água em vinho. Da mesma forma também, ninguém nunca ouviu falar de outro Deus que pode transformar a sua tristeza em alegria, que pode transformar o seu pranto em júbilo, que pode trazer para você e para sua casa um novo tempo, uma graça redentora, nova, salvadora, algo que vai dispensar aquelas velhas talhas cheias de ritual. Você não precisa disso, meu irmão, minha irmã. Você não precisa se apegar nisso, desde que Jesus, agora que Ele se apresenta, agora que chegou a sua hora, porque até então não havia chego a hora dEle, mas agora Ele está na terra, Ele está conosco, Ele é o Emanuel, e Ele quer vir até a festa, que é o nosso lar, a nossa família, porque Ele está num casamento, e casamento é família, é festa, é lar. Ele quer entrar no lugar mais sagrado que nós temos, e tirar todo o ritual, toda tristeza, toda frieza, toda expectativa, toda decepção, toda frustração, e quer nos fazer experimentar o seu novo, o seu vinho novo. Mas às vezes nós não experimentamos porque insistimos em ser odres velhos, e Ele não vai desperdiçar o seu vinho novo, porque é precioso, como o mestre Sala experimentou e disse, é melhor do que tudo o que eu já bebi até hoje. E de fato a graça de Jesus Cristo é melhor, é muito melhor do que gnose, é muito melhor do que qualquer seita, do que qualquer religião. Você não precisa buscar num templo budista, você não precisa buscar em santos, você não precisa buscar na religião fria, você não precisa buscar em lugar nenhum. Deixe que essas talhas da tristeza e da frustração sejam transformadas em vinho nobre, precioso, é graça. Jesus quer te dar. Ninguém transforma água em vinho, só Jesus. Ninguém transforma frustração em alegria, pranto em júbilo, só Jesus. Só Jesus. Seja hoje você esse odre novo, que vai receber essa graça maravilhosa. Lembre-se, Ele não vai desperdiçar o seu vinho novo, Ele não faz isso, Ele é zeloso. Enquanto formos odres velhos, continuaremos com o velho, com o antigo. Mudança de mente, de perspectiva, coragem. Aqueles homens que carregaram as talhas precisaram de coragem para carregá-las, porque quem poderia dizer que algo assim aconteceria? João diz que os serventes sabiam que Jesus tinha feito isso. Alguém sabe que Jesus pode fazer, e muito provavelmente você conhece alguém que sabe do que Jesus é capaz. Pergunte para ele se ele não é capaz. O crente é alegre, o crente é feliz, mesmo em meio às tribulações, porque ele é odre novo com vinho novo, o melhor vinho. Nada pode tirar essa alegria, nenhuma tristeza é maior, nenhuma angústia é mais profunda do que a alegria que Ele nos dá, do que o seu vinho novo. Nós lemos também um outro texto que fala de uma festa de casamento também, mais uma parábola. Essa festa em Caná da Galileia simboliza aquelas bodas da parábola de Jesus. Meus amados, a partir do momento em que Jesus tirou aquelas talhas da entrada da festa, ninguém entra mais nela por oblação, por banho ritual, por religião. Ninguém mais. A partir do momento em que Jesus tirou aquelas talhas da entrada da festa e transformou aquela água em vinho novo, agora só entra na festa quem quiser se deliciar com essa novidade maravilhosa. Convenhamos, é muito melhor.
É muito melhor entrar numa festa, tomar o melhor vinho de todos e se alegrar com os seus amigos e irmãos, do que entrar todo encharcado pela religião, não é verdade? Todo desajeitado, molhado e incomodado. Porque não é isso que a religião faz com a gente? Nos deixa assim, embaraçados, molhados, sempre desajeitados. Quem vive da religião vive sempre assim, meio desajeitado. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café. Ah, não posso, porque tenho algum ritual aí para fazer. Sempre desajeitado, nunca consegue desfrutar do melhor, que somos nós e Jesus, numa festa. Ah, meu querido, Jesus tem maravilhas tão grandiosas para fazer dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos, na nossa igreja. Não temos talhas na porta da nossa igreja, mas todos nós nos assentamos ao redor da mesa de Jesus Cristo para tomar juntos a ceia do Senhor, o cálice do Senhor, a celebração da vida, a festa da graça. Talvez você esteja esperando algo de Deus, e talvez hoje tenha chegado o dia dele fazer na sua casa e na sua vida essa transformação. Deitar fora a talha dos rituais e da religião, da frustração, da tristeza, da mera expectativa. Pegar você pela mão e te levar para experimentar a nova graça, o melhor vinho, o seu melhor. Ele transforma a nossa frustração, tristeza, em alegria, em júbilo, em festa. Talvez hoje tenha chegado o dia de você não entrar mais na porta da sua casa chorando com o semblante caído e murmurando. Talvez hoje tenha chegado o dia de você sair pelas portas da casa de Deus e perceber que aquelas talhas não estão mais lá, e que você pode entrar com alegria, sorrindo, louvando e cantando, porque chegou o dia de Jesus transformar a sua casa, o seu coração, o seu casamento, os seus filhos, seus sonhos, sua expectativa, sua esperança em realidade. Porque aquelas talhas de água são as talhas da decepção. Quando você sai, você se banha. Quando você volta, você se banha. E quando você sai, você se banha. Quando você volta, você se banha. Mas esse vinho, meus amados, ele está posto. E essa festa não acaba jamais. Porque essa alegria nunca mais vai embora. Mas o vinho novo é para odres novos. O vinho novo é colocado em odres novos. Chegou o dia de Jesus fazer o milagre na sua vida, na sua casa, no seu lar. Não deixe ele esperando na porta, para o lado de fora. Pastor, de onde você tirou isso? Do livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E ali não é porta do coração não, meus irmãos. Ali é literalmente a porta de uma casa, porque as igrejas se reuniam em casas no primeiro século. Então Jesus está do lado de fora da casa, batendo na porta. Se alguém abrir, ele entra. E ele transforma a água em vinho. O melhor vinho que você já tomou, que você já provou. E a festa não acaba nunca.
dura para sempre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Bendito seja Deus, que nos transforma em odres novos, para receber a sua graça maravilhosa. Volte para casa hoje com fé, não com fé em talhas da religião, mas com fé naquele que transforma a frustração em alegria, que transforma a água em vinho. E que Deus abençoe você e a sua casa.